Bom dia, bom dia, bom dia, irmãos e irmãs. Então, vamos continuando o nosso vídeo 3 hoje, da transição da vida humana para a vida divina aos iniciantes que querem viver na divina vontade. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Aline Aparecidinha, sou fundadora da comunidade Fiat Voluntas Tua Brasil, do canal Fiat Voluntas Tua Brasil. Estou nesse canal, separando um pouco os conteúdos para os iniciantes. A nossa única motivação e inspiração é o amor de Deus e para Deus, que Ele merece toda honra, toda glória e todo louvor. Para nós, nada, só para Ele, tudo. E é Ele quem vai nos dar recompensa quando Ele quiser, como Ele quiser e do jeito como Ele quiser. Esperamos só dEle, tudo é dEle, para Ele, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos, é com muito amor mesmo que nós estamos reunidos em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me gole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, mamãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, então, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. E nós, que vivemos a divina vontade, somos bem ocupados. Então, as nossas orações vão sendo unidas à meditação. Então, vou ler agora um trechinho abençoado do livro do Relógio Vivo da Paixão, que é assim que a gente vai unindo todas as orações na divina vontade, tá? Durante a meditação, a gente pega um trechinho e a gente faz um momento, porque cada palavra do livro do céu, do Relógio Vivo, cada palavra que foi dita para Luísa Picarreta tem um valor infinito. Então, uma frasinha que você lê um pouquinho de cada dia já é o suficiente para salvar milhões e milhões e milhões de almas. Então, você não precisa se preocupar em rezar muito, mas rezando bem rezado, um pedacinho, isso já faz toda a diferença. Então, abrindo o Relógio Vivo da Paixão, vou ler essa frase, esse pedacinho. Meu Jesus, meu Mestre Divino, já que nesta prisão temos uma hora de liberdade e estamos a sós, não só quero fazer o que fazes, mas quero limpar-te, arrumar-te os teus cabelos e fundir-me em ti. Por isso eu me aproximo da tua sacratíssima cabeça, e ajustando os teus cabelos, quero reparar-te por tantas mentes confusas e cheias de sujeira, que não reservam sequer um pensamento a ti. E ao fundir-me em tua mente, quero reunir em ti todos os pensamentos das criaturas e fundi-los nos teus pensamentos, a fim de encontrar a reparação suficiente por todos os pensamentos malignos, por tantas luzes e inspirações sufocadas nas almas. Gostaria de fazer de todos os pensamentos humanos um só com os teus, para te dar a verdadeira reparação e a glória perfeita. Então, um trechinho desse do Relógio Vivo da Paixão já é o suficiente para o meu dia todo, porque eu sou filha da divina vontade e as minhas orações são mar, cachoeira de mar, né? E já faz um efeito poderoso nas almas do purgatório, no passado, presente e futuro. Então, não preciso de nenhum desespero, né? Na divina vontade não existe desespero, não existe aflição, não existe medo, não existe desconfiança, não existe nenhum motivo para você se sentir mal.
É essa a oferta, né, que o Senhor faz para nós de uma vida totalmente restaurada. Então, hoje eu coloquei essa imagem, né? Todos os dias vou tentar encontrar uma imagem que vá, né, assim, transparecer a mudança total da vida da pessoa. Aqui é uma pessoa que já está 7 horas e 10 minutos sem acordar, com uma dificuldade absurda de levantar da cama. Aqui já é uma pessoa que já deve ter levantado umas 4 horas, 5 horas da manhã, com um monte de livro que ela imprimiu do livro do céu, que deve ter imprimido os livros do céu, e toda feliz, porque já estudou bastante, esse horário das 7h30, das 7h20, né? Já leu bastante, está tão feliz, inebriante, né? Porque está cheia de verdades para ruminar o dia inteiro. E agora pode trabalhar, pode fazer suas atividades, né? E feliz, tirando a foto diante dos livros que ela acabou de estudar. É mais ou menos essa imagem que eu quero colocar para você. E vamos ler então, continuando o livro do céu. Vai começar a narração aos 17 anos e só põe as primeiras 2 meditações. Agora, começo a novena do Santo Natal. Aos 17 anos, preparei-me para a festa do Santo Natal, praticando diferentes atos de virtude e mortificação, honrando especialmente os 9 meses que Jesus esteve no seio materno, com 9 horas de meditação por dia, referente sempre ao mistério da encarnação. Como, por exemplo, em 1 hora, eu me punha com o pensamento no paraíso e me imaginava na Santíssima Trindade, ao Pai que mandava o Filho à terra, ao Filho que prontamente obedecia ao querer do Pai, e ao Espírito Santo que consentia nisso. Minha mente se confundia tanto ao contemplar um mistério tão grande, um amor tão recíproco, né, das 3 pessoas divinas, tão igual, tão forte entre eles e para com os homens, e na ingratidão dos homens, especialmente a minha ingratidão, que nisto teria ficado não 1 hora, mas todo dia pensando nisso. Mas uma voz interna me dizia: não, chega, vai ver o meu amor, larga de você, fica comigo, veja só o que eu faço. Não quero que você fique no seu, né, na sua ingratidão, fica no meu amor. É isso que ele está dizendo. Então minha mente se punha no seio materno e ficava estupefata ao considerar aquele Deus tão grande no céu. E agora tão humilhado, diminuído, restringido, que quase não podia mover-se nem sequer respirar. A voz interior dizia-me: vê quanto te amei? Ah, dá-me um lugar no teu coração, tira tudo o que não é meu aí, porque assim me dará mais facilidade para poder me mover e respirar. Então, o que Jesus está pedindo, o que a Luísa está fazendo, o que nós podemos trazer para a nossa transição da vida humana para a vida divina com esse trecho. Do livro 1, volume 1, do comecinho do livro do céu. A importância da meditação, a importância desse tipo de oração, tanto que ela faz 9 horas por dia. A gente não tem condições de fazer 9 horas de meditação por dia. De vez em quando a gente, né, faz um retiro, como a gente fez esse final de semana, um congresso que a gente fez 2 dias e ficamos das 7 da manhã até as 21 horas meditando, né, sobre os dons do Espírito Santo, no sábado e no domingo. Então, foi muito tempo que a gente ficou meditando sem parar. A intenção de Jesus é a gente, né, voltar à ordem em direção ao nosso espírito estar feliz, né, por estarmos dando a nossa atenção para Ele, para Jesus, né, a nossa alegria vir da força da palavra de Deus, da contemplação, da meditação, né, e ela tá aqui, interessante que ela fala, né, e ela estava praticando vários atos de mortificação, de virtude, durante esse tempo, aos 17 anos, se preparando para o Natal, né, e quantos atos de virtude que nós podemos fazer, né, diariamente. Nossa, na nossa comunidade Fiat Voluntas Tua, meu Deus, o que mais a gente faz é atos de virtude. A gente tem que ter paciência com as pessoas, a gente tem que ter, né, amizade, né, virtude da amizade, da paciência, virtude do respeito, virtude do silêncio, de ouvir. Fica nos pensamentos de Jesus. O problema, muitas vezes, é que a gente fica nos nossos pensamentos. Jesus mesmo mandou a Luísa, não é para você pensar na sua ingratidão. É para pensar em mim. O que eu estou ensinando?
O que é as virtudes que eu estou ensinando? Você está praticando, repetindo essas virtudes que eu estou ensinando? Você está conseguindo colocar em prática o que eu estou mostrando? Porque se você vai para os seus próprios pensamentos da sua humanidade, você tira o foco. Você larga Jesus, deixa ele falando sozinho e vai falar com você mesmo. É como uma conversa que a gente vai conversar com alguém e é muito desrespeitosa. Quando nós vamos conversar com um amigo e ele vem chegando falando uma coisa para você e você já começa a falar junto. Nossa, gente. Se você faz isso com alguém, você vai fazer isso com Jesus mais ainda. Porque Jesus, ele não tá aqui para poder chamar a sua atenção. Né? Às vezes Jesus não vai ter essa liberdade nesse momento, não vai ter essa tua atenção para poder chamar a sua atenção. E ele vai vir as costas e vai embora. E você fica lá, sozinha, achando que você está meditando com Jesus. Mas Jesus está longe já faz tempo. É muito sério. Meditar é você ficar no conteúdo divino. Fica no conteúdo divino, focado, tentando entender o que Deus está falando. Ele já vai falar de coisas humanas, ele já vai falar de vida humana, ele já vai falar alguma coisa que tenha a ver com a sua vida. E você tem que prestar muito, muito, muito atenção no Jesus. Se você ficar voltando para os seus pensamentos, para as suas misérias, você fica contemplando somente misérias e as misérias se tornam maiores do que a graça. Fica maior do que a graça. E aí, para que você veio caminhar? Para fazer uma transição da vida humana para a vida divina, se você não está ouvindo a vida divina? Você só está mergulhando mais ainda na vida humana, na sua própria miséria humana, nas suas limitações humanas, contemplando o seu eu, contemplando o seu universo baixo, enlameado, sujo. Que graça tem isso? O que isso vai melhorar na sua vida? Se você continuar meditando a sua vida, mergulhando nos seus pensamentos, na sua história, o que isso vai ajudar? Pior se for na vida de outra pessoa, se você ainda não pensar na sua, mas pensar na vida dos outros. Piorou, mais ainda. Aline, mas não é para trazer para a vida esses conteúdos? Peraí, gente. Não é na meditação. Na hora da meditação é coloque-o com Deus. É só Ele que fala e você ouve. E você fala para Ele assim, amém, Jesus. Amém, Ele é Deus, Ele é Rei. Como você se comportaria diante do seu Rei, do seu Deus? Com tagarela? Mas eu não posso perguntar nada? Claro, pode sim. Pergunta alguma coisa, espera a resposta vir no seu coração, ela vai vir na sua mente. Mas ela só vai vir no seu coração, na sua mente, se você estiver em silêncio, prestando muita atenção em Jesus. Se você estiver com a sua mente focada em você, inquieta, querendo falar das suas coisas, lembrar das suas coisas, lembrar dos seus atos, do que você apronta, das suas misérias, você vai ficar ouvindo isso. Jesus não entra nesse lugar. Ele não entra nesse lugar onde não tem nada dele. Tem que purificar a alma, tem que fazer esse processo de purificação da mente. Tem que forçar a sua natureza, imaginar Jesus como uma pessoa que está diante de você de verdade, que é um rei que está diante de você. Tem que ver ele como rei, sim, tem que ver ele como Deus, sim, como criador. Se você não vê ele maior do que você, respeitá-lo, ter respeito, temor a ele, ele vai sair fora. E o temor de Deus é o temor de você perdê-lo. É o medo de ele ir embora, te deixar sozinho. E não poder contar com você nunca. Não poder confiar em você nunca. Para você ser um canal da graça, como que você vai ser?
Nunca você vai ser se você só fica em você mesmo, nos seus próprios pensamentos. Ele nunca que vai conseguir se comunicar com você, meu irmão. Aí ela tá praticando vários atos de virtude. Entre essas virtudes e mortificação é essa realidade. Você calar-se, calar o seu ser. Né? Se você não consegue se perdoar, vai fazer uma confissão. A gente já fez nos últimos dias, os 31 dias. Já fez a limpeza que tinha que fazer. Mas se você não está satisfeito ainda, você ainda não acredita no perdão de Deus, na absolvição que o Padre fez, e continua querendo falar das suas misérias, isso demonstra que você não confia em Deus nem um pouco. E fica arrumando mais miséria ainda por causa de coisa boba. Coisas bobas. Fica se observando o tempo todo, se observando o que você está fazendo. Ah, mas tem que vigiar e orar. Vigiar e orar, tudo bem. Claro que tem que vigiar e orar. Pensando em Deus, pensando no que você estudou, pensando no que Deus está esperando de você, pensando no que está acontecendo ao seu redor, nas coisas que aqui e agora estão acontecendo, e como você pode responder a isso da melhor forma, com as virtudes melhores possíveis, praticando atos de virtude que você conhece, se esforçando um pouco, né, nessa vigilância para poder corresponder pela ação da graça. Agora, não é ficar pensando em você e levantando todas as suas misérias, pensando novamente em todos os seus pecados, em tudo que você fez de ruim, ficar chorando por causa das suas misérias. Isso aí demonstra falta de amor por Deus, falta de confiança no perdão dele, na misericórdia dele. É ficar voltando a fita de novo, no mesmo problema de sempre, nas mesmas pessoas, situações de sempre, trazendo os mesmos problemas para Jesus. Que Jesus sabe muito bem que você tem esses problemas, você não precisa falar coisa que Jesus já sabe. Mas Jesus fala que a gente tem que ir lá como criança e contar tudo o que a gente está pensando. Ele falou para Santa Faustina que a gente tem que chegar nele e contar tudo o que a gente está sentindo, que ele quer ouvir, o que a gente tem. Ele é esse rei. Ele é esse rei aí. Então eu não estou agora trazendo só o Jesus misericordioso para você. Na divina vontade nós temos Jesus inteiro, com todos os atributos dele. Com toda a onipotência, onisciência, onipresença, todo o poder. Então, assim, eu quero que você se desconecte um pouco da Santa Faustina. Né? De tudo que você aprendeu com a Santa Faustina, deixa ali no canto. Como eu já disse, põe no baú, guarda lá. É bonito mesmo. Mas vamos desconectar um pouquinho da Santa Faustina. Vamos agora se comportar como com o Criador, né? Ele sendo maior do que você. Ele sabendo mais do que você. Ele conhecendo tudo. Na divina vontade, a gente vai lidar com Deus, né? Que a gente não precisa incomodar ele com essas coisas humanas. A gente não vai mais trazer problema humano para Jesus. Esse Jesus misericordioso, ele se comporta dessa forma por causa que o pecador, ele está realmente numa lama da vontade humana, realmente envolvido nessas trevas, de culpa, guardando muita culpa dentro de si. E você vai viver isso? Você quer viver no pecado? Porque Jesus misericordioso, ele veio com uma proposta para o pecador, para a limpeza do pecador, para poder, né, ter uma última tábua de misericórdia para o pecador. Você quer viver da misericórdia de Deus ou você quer viver da divina vontade? Então, isso já é muito importante vocês entenderem. A vida na divina vontade não é a vida na misericórdia de Deus. Não é a mesma coisa. A Santa Faustina falou da divina vontade, algumas coisas, né? E ajuda, né? Porque foi a proposta que Jesus fez para ela, que era a filha dele, como freira, como religiosa, como fundadora de uma comunidade que ele queria que ela fundasse, né? Como para ela, a santidade da divina vontade para ela, que ele estava oferecendo para ela.
Mas na hora que ele falava com os pecadores sobre a misericórdia, na hora que era o assunto da misericórdia de Deus, aí ele vai falar diretamente sobre essa realidade do pecado. Sobre essa realidade da pessoa que está no pecado mortal. Você está no pecado mortal? Porque se você tá, você não tem como realmente fazer essa transição da vida humana para a vida divina. Você tem que resolver primeiro o problema dessas culpas que você está carregando. Tem que resolver primeiro, né, essa realidade de pedir perdão e se perdoar. De realmente se arrepender plenamente dos seus pecados. De realmente você não mais pensar neles, né? Porque não tem mais como caminhar, não tem como fazer a transição da vida humana para a vida divina se você ainda estiver pensando em pecado. O pecado não entra nessa vida divina. Tá? Que é a santidade das santidades. Nessa santidade, o pecado não entra. Não entra. Tá? Miséria, fraqueza humana da nossa natureza, pequenez nossa, a gente vai entender pouco a pouco, que isso não tem como evitar. Né? E isso que você está voltando, os seus pensamentos são misérias. Então, aí já estou dizendo para você, miséria deixa de lado. Jesus vai querer que a gente deixe as misérias de lado. A pequenez, a gente tem que ter consciência que é pequeno, tem que ter consciência que é um nada, mas deixa de lado. Você vai para o grande, você vai para o tudo, que é Deus. Agora você vai mergulhar no universo divino. Você vai conhecer Deus. Tem que conhecer Ele muito, muito, muito bem. Muito, muito, muito bem. Acabou você. Acabou o seu universo. Agora você larga a vida humana nas meditações. Nas meditações é só Deus que importa. É ficar com Ele. Então ela vai voltar os pensamentos dela para o paraíso. Vamos lá. Vamos lá, ela já começou. Vamos lá. Nós vamos começar com ela. Então volta o seu pensamento com ela, com a Luísa lá no paraíso. Só importa agora é Deus. Esvazia seus pensamentos agora da sua humanidade. Nesse momento, esvazia seus pensamentos dos seus problemas. Deixa eles reservados num canto. Esvazia seus pensamentos de todas as suas misérias. De todas as suas dificuldades. Não importa se você é uma pessoa tímida, não importa se você é uma pessoa calada, não importa se você é uma pessoa faladeira, não importa se você... Não importa nada. Não importa você nesse momento. Você não existe mais. Agora quem existe é só Deus. Nesse momento da meditação, sempre é assim. É Deus. Esvazia tudo. E vamos entrar no universo divino. Aí voltar o nosso pensamento junto com a Luísa no paraíso. E vamos imaginar a Santíssima Trindade agora. O Pai que manda o seu Filho à Terra. Jesus, o Filho, que prontamente obedece ao querer do Pai. E o Espírito Santo que consentia nisso. Imagina esse pensamento. Fica nessa contemplação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são uma família. O Pai ama muito o Filho. Ele vê no Filho a imagem de todos nós. E o Filho aceita prontamente, com muito amor, obedecer ao querer do Pai para agradar o Pai. O Pai quer salvar todos nós, os seus filhos da terra. Por isso Ele vai mandar Jesus para a terra, para viver a nossa humanidade. Para passar aqui na terra tudo pelo que passamos. Para poder se descer nessa lama de pecado em que nós estamos. Para nos salvar, para nos resgatar, para nos redimir. Para poder produzir agora o reino da divina vontade. Os atos divinizados que nunca foram feitos. Os atos que estão sendo feitos agora na terra, antes de Jesus vir, é só de pecado, 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 pecado. E Deus quer curar a gente, quer curar a nossa ferida. A maldição que cai sobre nós, Ele quer perdoar. Por isso Ele vai mandar seu Filho pessoalmente. Aí você lembra daquela passagem que Jesus conta, daquela parábola do agricultor, o dono da vinha,
que deu a vinha para os agricultores semearem a terra, deu os insumos para que eles plantassem a vinha, cuidassem da vinha. E aí ele mandou os seus servos para vir receber o dinheiro do que tinha, da primeira colheita. E esses agricultores que estavam trabalhando, para quem ele entregou, mataram os servos. Aí depois ele mandou outra pessoa mais próxima dele, mais responsável, e mataram esse também, os profetas. Depois ele mandou o próprio filho. E mesmo sendo filho, eles também mataram. Aí você fica imaginando, meu Deus, mas que povo estranho esse povo, que quer ficar com a terra só para eles. Como são ingratos, aquele homem que deu para eles a terra para eles trabalhar e ganhar dinheiro, mas só que é do homem, a terra foi comprada pelo homem, pelo agricultor, pelo chefe lá, pelo paizão lá. E o pai manda o próprio filho, eles matam o filho. Que coisa! E esse filho obedeceu o pai, foi lá, mesmo vendo que os homens eram maus, mesmo vendo que os homens eram homicidas. O filho aceitou vir para a terra. Meu Deus, que coragem! Esse filho vir na terra num ambiente tão agressivo como é essa terra, e ele sabendo que esses homens matavam os profetas de Deus, matavam todo mundo que falava em nome do Pai. E ele veio mesmo assim, que coragem. Nossa, como Deus é corajoso, como Jesus é corajoso de descer na terra como um ser humano. Inocente, como ele veio inocente, sem nunca ter feito nada de errado, nunca fez nada de mal, só fez o bem. Que coisa incrível. E aí você contempla todo o mistério de Jesus vindo ao Pai, vindo do Pai, vindo do querer do Pai, obedecendo o Pai até a morte de cruz, aceitando então morrer. Mas só que ele não deixa que matem ele, ao contrário, ele se entrega à morte. Ele se entrega à morte para poder não ser um pecado, aquilo não ser um pecado, para ser um sacrifício de remissão dos pecados de todos nós. Que incrível isso, o Espírito Santo dando força para Jesus, coragem para Jesus durante todo esse tempo. O Pai mandando mensagens, no momento do batismo. Eis aí o meu filho muito amado, se comunicando conosco para mostrar, apontar Jesus para nós, para apontar Jesus para os homens. Depois, de novo, no Monte Tabor, eis o meu filho, escutai-o. Depois, no templo, de novo, Deus se manifestou. Eu o te glorifico e o glorificarei. E mesmo assim não adiantou. Não adiantou Deus comunicar-se à terra, não adiantou o Espírito Santo ungir Jesus com curas e milagres e prodígios, o poder de expulsar os demônios. Ele fez tantas maravilhas pela ação do Espírito Santo nele. Minha mente se confundia tanto ao contemplar esse mistério tão grande. Um amor tão recíproco, tão igual, do Pai, do Filho e do Espírito Santo trabalhando juntos, os três, para esse trabalho de remissão dos seres humanos. Então você mergulha profundamente. Só importa agora o mistério que você está contemplando. Você mergulhar e sentir tudo o que Deus fez. Sentir o amor de Deus. Sentir o amor de Jesus, sentir o amor do Espírito Santo, dos três, sentir esse amor tão grande por nós, pelos seres humanos que não merecem nada. Um amor tão forte entre eles e para conosco. E a nossa ingratidão, a gente é tão mal, tão mal, tão mal. Eu teria medo, se eu fosse Jesus, meu Deus, eu teria medo de vir na terra. Eu teria medo, essas pessoas são muito nojentas, essas pessoas são muito más. Meu Deus, que pessoas más, meu Deus do céu, que pessoas horríveis. Matavam todos os profetas de Deus, todos. Meu Deus do céu, que pessoas horríveis.
E eu sou também parte desse povo ingrato, mas não mergulha não mergulha. Só pensa, eu sou parte dessas pessoas, só isso, mais nada. Ah lá. E pensando em mim, eu queria ter ficado 1 hora, mas todo dia. Mas ele falou: não, chega, vem pra mim. Veja outro excesso do meu amor. Passa pra frente. Vamos ver outras coisas que eu fiz. Aí ela pegou e foi. Então eu me punha a mente lá no seio de Nossa Senhora. Ele desceu na terra, foi pro seio de Maria. E que ficava estupefata ao considerar aquele Deus tão grande no céu, tão grande, agora tão humilhado, tão diminuído, restringido na humanidade. É um Deus tão espiritual, grande e infinito. Se humilhar tanto, vindo morar na terra num lugar tão perigoso para ele, que ele está correndo o maior risco de vida. Mas só que daí ele encontra um seio puro, virginal, de uma mulher feita, escolhida a dedo, preparada. Essa mãe do céu maravilhosa desce no seio dessa mulher maravilhosa. Um céu para ele. Ele só poderia vir com a defesa de uma mulher que viveu na divina vontade, porque eu já estudei os 31 dias, então eu sei quem é o mistério de Nossa Senhora na divina vontade. Então eu posso trazer esse mistério de Maria para mim agora, para contemplar o livro do céu. Posso trazer o mistério dela, do que ela falou no livro, nos 31 dias, para poder meditar. Ela viveu plenamente só da vontade divina. Ela se transformou no céu. Deus só poderia vir para ela, para poder nascer na barriga dela, porque só ela era um céu, porque ela é toda de Deus, toda divina, nunca fez um ato da vontade humana, nunca. Por isso ela era um céu perfeito para Jesus poder vir. Mas mesmo assim, ele ficou restringido e não podia se mover na barriga de Nossa Senhora, porque ela é uma criatura. E ele é Deus. E ele tinha todo o sentimento de Deus dentro da barriga. Ele não era uma criança comum como nós. Ele nasceu na barriga, ele veio na barriga de Nossa Senhora com todo o conhecimento da razão de que ele é Deus. Então ele sabia que ele era um Deus que estava se transformando num homem ali dentro, na barriga dela. Ele tinha essa noção. Esperou todo esse 9 meses esperando o seu corpo ser formado, como qualquer outro ser humano que tem que esperar 9 meses para ser formado o corpinho. Ele também ficou dentro da barriga, né? Uma célulazinha foi crescendo dentro da barriga de Nossa Senhora, o coraçãozinho batendo, Nossa Senhora sentindo aquele coração. E dentro da barriga dela, um mistério infinito, um Deus que estava, né, crescendo dentro da barriga dela como um humano, um Deus que veio na terra, um Deus que se encarnou. Meu Deus, que incrível esse mistério, gente. Um Deus que se encarnou, o Criador que criou todas as coisas do universo. Uau! Veio morar dentro da barriga de uma mulher humana e se transformar num de nós. Em um de nós ele vai ter como eu. Olha, aí você contempla sua mão, ele vai ter mãos como as minhas. Ele vai ter cabeça, olhos, boca, nariz como o meu, cabelo. Nossa, que incrível. Vai ter as pernas para andar, vai ser bonito, um homem. Vai nascer pequenininho, aquele menininho bonitinho, com todos os órgãos, com todas, né, tudo igual a gente. Que coisa mais incrível. Que coisa, nós somos seres tão fracos, tão pequenos. Nossa, qualquer coisinha a gente já se machuca. Se a gente cair de uma altura, a gente já se estrapela todo. E ele vai vir se tornar um de nós. Um micróbio, um vírus invisível já pode nos matar. Nossa, que coragem. Deus vir e se humilhar tanto para se transformar num ser tão fraco como nós. Meu Deus. Ele não vai vir como um super-homem com poderes de não poder ser morto. Não, ele vai vir, né, como nós viemos. Ele vai ter, né, se ele viesse hoje, ele teria que andar com uma roupa à prova de balas, para ninguém dar um tiro nele, né? Mas também teria que ter o poder de não tomar nenhum remédio, nenhum veneno, que alguém ia querer matar ele.
Logo que ele nascesse, já ia querer matar se soubesse que ele é Deus. Porque os homens são desse jeito. Tanto que ele nasceu, o Herodes já quis matar ele. Porque o ser humano, o bicho, o demônio, né, não pode sentir o cheiro de nada que é santo e já quer matar. Meu Deus do céu, que situação. Aí você vai contemplar os mistérios infinitos da sobrenatural, do espiritual. Fica nesses mistérios e pensando no amor. Não vai muito pro demônio, não, tá? Eu errei agora. Mas mesmo assim, é triste essa situação, né? Jesus ter sido querendo ser morto logo que nasceu. Nossa, tá louco. Mas foge, tenta sair dessa parte do demônio. Vem sempre pro amor, fica no amor, tá? Não vai muito pro demônio, não. A nossa mente às vezes gosta de, sabe? Não contempla essas coisas, não. Vê o amor, claro, essas coisas ajudam a ver o amor de Deus. Ajuda a gente a ver o amor dele como é grande, né? Porque ele sabe de tudo isso e mesmo assim ele vem, nasce, né? Mas só que ele tem a proteção de Deus, né? Ele não vai acontecer nada com ele nunca, né? Ele não... As coisas do sofrimento que ele vai sofrer vai ser tudo voluntário. É ele que vai aceitar o sofrimento. Não vai ser colocado assim pelos homens. São sofrimentos que é a divina vontade que vai falar, tá bom, vai, né? Porque você tem que entender que ele vai explicar no livro do céu que todos os sofrimentos que ele sofreu por nós foi voluntário. Ele que quis, ele que aceitou tudo. Então ele tá sofrendo muito. Por amor de nós, por amor, porque ele quis. Então ele quer que a gente contemple isso. Qualquer coisinha que acontecer de ruim com ele que quis, tá? Foi ele que falou, eu quero. E faria muito mais por vocês. Então não fica muito preso no sofrimento, na ingratidão, não. Fica preso, né, na contemplação da coragem de Jesus, do amor de Jesus que não liga para essas coisas. Ele aceita tudo, né? Ele está humilhado, ele aceita, não liga de ser humilhado. Ele está diminuído, não liga de ser diminuído, tão pequeno nesse tamanho. Restringido, que quase não pode se mover na barriga de Nossa Senhora. Nem sequer consegue respirar. Sofre muito lá dentro, sofre muito. Claro, a gente vai contemplar esse sofrimento. É muito difícil, Jesus na barriga de Nossa Senhora. Depois ele vai falar mais, né? E aí a voz interior dizia para ela, vê como eu te amo? Vê quanto que eu te amo? É isso que ele quer. É isso que ele está pedindo para a gente fazer. Contemplar o amor dele. Contemplar o amor dele. O que ele está fazendo por nós. Ele precisa que a gente veja isso. Ele quer desabafar. Ele quer ser reconhecido. O livro do céu é para isso. Ele vai o tempo todo, né, cobrar essa nossa atenção que nós não damos para ele, que ninguém dá. Então a gente vai fazer isso, a gente vai reparar em nome de todos os que não fazem isso. A nossa meditação é meditações reparatórias, porque as outras pessoas não param para fazer essas meditações desse jeito. As outras pessoas não sabem que tem que meditar dessa forma, pensando só em Jesus, só nele. A gente sabe e faz isso por amor dele, por obediência. Por obediência. Eu estou pedindo para você, obedece, não pensa em você. Não pensa em você, não vai para o jeito seu de fazer as coisas, vai para o jeito que Deus quer. É isso que é obediência, fazer do jeito como Deus quer. Isso é você viver na divina vontade. É fazer do jeito que Deus quer, não do jeito que você quer. Então, já estou ensinando para poder você já fazer desde o começo, como Deus quer, e não como você quer. Você acha que meditar é do seu jeito. Eu vou anotar. Eu vou escrever. Não sei o que. Não. Só se precisar muito mesmo, fazer um diário depois, no final. No final. Aí você pega, depois que você meditou, que você refletiu, que você ficou ali nos seus pensamentos, olhos fechados, contemplando o mistério. Aí acabou. Já fez bastante? Tá suficiente? Beleza. Pega o caderno, o diário espiritual, coloca o dia de hoje, 8 de junho de 1922. Aí você vai escrever. Hoje eu meditei, né? O livro 1, né? No volume 1, a primeira narração das 2 primeiras meditações do Natal da Luísa, que é do 8, o parágrafo 8 do livro do céu, até o parágrafo 12. Aí você controla direitinho aonde que você tá. E daí você vai agora pro 13, 14, 15, tá bom? Então é assim. Aí, do parágrafo 8 ao 12.
E nesse, né, no 9, no 8, tá falando isso. Sobre atos de virtude e mortificação, meditação 9 horas por dia que a Luísa fez, né? E tal. A importância da meditação, ponto. Como é importante meditar, né? Regra dessa meditação. Não tem nada de errado escrever isso. Ficar concentrado somente no que é o mistério de Jesus. Não pensar nas minhas coisas. Não voltar os meus pensamentos para o meu mundo, para os meus problemas, para as minhas misérias, para as minhas preocupações. Não voltar para a minha miséria, para o pecado. Não voltar para mim. Esquecer do eu totalmente. Ficar só no mistério infinito de Deus. Escreve aí. Recomendação da Aline. Pode escrever. Recomendação dada pela Aline. É muito importante isso. Aí você grava bem, pega uma caneta daquelas bem assim que grava em vermelho, assim. Não posso pensar em mim na hora que eu tô meditando. Aí já escreve no diário. Aí você já faz a meditação. Nossa, que incrível essa realidade do Pai mandando Jesus à Terra. Jesus que obedece o querer do Pai. Nossa, que incrível. O Espírito Santo que consentia. Meu Deus, que mistério incrível da encarnação do Verbo. E aí agora Nossa Senhora, que recebeu Jesus na barriga dela, ela sendo pura um paraíso, porque ela nunca teve vontade humana, ela nunca pensava nela mesma, só pensava nos mistérios de Deus. Ela só queria, né, agradecer a Deus, viver para Deus, dar a Deus a glória em todos os atos que ela fazia. Então ela só vivia para Ele, só para Ele. Então por isso foi fácil para Ele vir nela e morar dentro dela, porque ela estava sempre concentrada em dar a Ele todo o louvor, toda a glória, toda a atenção. Ela não pensava nela, ela vivia para Deus, vivia para o Criador. E Ele cuidava dela. Ele que cuidou dela, ele que mandou José para ela, né? Ele que, né, pediu para ela ir para o templo, ele que deu o Pai e a Mãe Santo para ela, né? Fez tudo por ela, como que ele fez tudo pela Nossa Senhora, né? Então eu não preciso me preocupar com a minha vida, porque do mesmo jeito que a Nossa Senhora foi cuidada por Deus e nunca faltou nada para ela, e ela aceitava tudo como vinha das mãos de Deus, se viesse coisa boa ela comia, se não viesse coisa nenhuma ela comia do mesmo jeito, ela ficava sem comer, ficava só rezando, fazia jejum, né? E aí a vida dela era bem assim tranquila, né? Nunca ela se preocupava com nada. Se ela pudesse trabalhar, tinha como trabalhar, ela trabalhava com né, com as coisinhas dela, ajudando a mãe dela, depois lá no templo ajudando as meninas, no templo ajudando a mestra dela lá no templo. Aí depois com José ela fazia comida, fazia tudo que tinha que fazer na casa, continuava cuidando das coisas, né? Sempre organizando, bem organizada, né? Vivendo direitinho, uma vida tranquila com o que ela tinha, com o que Deus tinha dado para ela. Deus manteve a casa, né? Manteve a casinha de Nazaré para ela, que era do pai e da mãe dela, manteve aquela casa. E aí ela tinha onde morar. Então Deus nunca falhou com ela, sempre manteve ela, né? A vida dela humana toda, né? Cercada do melhor, né? Do básico, né? Da pobreza que era necessária, né? Do jeito como Deus queria, ela viveu. Nunca arrumou confusão com nada. Nossa, que mulher é essa, né? Maravilhosa. Aí Jesus você volta para Jesus. A voz interior me dizia: vê quanto eu te amei? Dá-me então agora lugar no teu coração. Agora, em vez de ele estar no seio materno, ele quer estar no teu coração. Agora você vai me dar um lugar no teu coração nesse Natal. É o Natal que ela está meditando. Agora você vai dar um lugar no teu coração. Para eu poder entrar no seu coração, você tem que tirar tudo que não é meu. Que é esse processo de esvaziamento que a gente fez. Tirar tudo que não é meu. Pecado não tem nada a ver comigo. Miséria também não tem nada a ver comigo. Né? Esses medos aí não tem nada a ver comigo. Essa desconfiança, essa timidez toda aí que você fica achando que você vai ser sempre tímida e nunca vai poder fazer nada, não tem nada a ver comigo isso aí. Eu não sou assim. Tira tudo que não é meu. Todos esses medos que você tem, todos esses mimimis seu, tira fora, manda pra lá. Eu vou entrar no seu coração agora. Nele tem que ter só espaço vazio, para eu poder entrar e reinar aí dentro. E aí você vai viver da minha vontade, viver do meu jeito.
Tudo que eu mandar você fazer, você vai fazer. Presta bem atenção em mim. Lembra de mim. Pensa como eu vivi, como eu sei de todas as coisas e eu já conheço tudo o que você é. Não precisa me contar muita coisa da sua humanidade, não. Não precisa, eu já sei tudo o que você é. Eu não preciso que você me conte nada dos seus problemas. Mas a gente não adianta. Uma hora a gente acaba pensando nos problemas. Não precisa falar, só pensa. Se passou pela sua cabeça o nome de alguém, a intenção já chegou no seu coração. Jesus já sabe que tem que cuidar disso para você. Deixa ele cuidar. É assim que eu vivo. Nunca eu vou levar problema para Jesus. Nunca. Eu faço igual Nossa Senhora. Nunca. Nunca me abaixo para voltar para o humano. Nunca. Eu falo do humano aqui para vocês para poder vocês entenderem. Mas nós todos temos que sair do humano. Sair do mundo humano. Fazer essa transição imediatamente, quanto antes. Confia em Jesus de olhos fechados. Ele que trouxe a informação para você só ter consciência. Se você tem consciência, você já sabe, pensou, já está dentro do seu coração. A intenção já entrou lá no coração de Deus. Ele já sabe que você sabe. Só para poder você depois perceber o que ele vai fazer. Entendeu? E tudo que acontecer, ele vai pôr a mão naquilo. De bom ou de não tão bom. De repente, por exemplo, a professora do meu filho, um exemplo. A professora do meu filho de inglês mandou mensagem para mim e eu evangelizo ela. Já falei muito de Deus para ela, né? E tenho ela na minha lista de transmissão que eu mando mensagem todos os dias diários para as pessoas. Já mandei vídeo para ela ver, para ela acompanhar algumas coisinhas. Aí ela sabe que eu sou uma pessoa de oração. E aí ela veio avisar que o pai dela estava no hospital e não podia ter aula naquele dia, no sábado. E falou que o pai dela estava muito fraquinho no hospital, muito fraquinho no hospital. Na hora que ela falou do pai dela, eu pedi o nome dele para rezar. Falei assim, dá o nome do seu pai para eu rezar por ele. Daí ela deu o nome do pai. Na hora gravei, foi só ler o nome do pai. E entrou dentro do meu coração. Aí eu já estava no coração de Deus. Eu não fiz mais nada. Não fiz mais nada. Nada. Na hora eu já pensei, já sei o que o Senhor vai fazer. Veio um pensamento, né? Eu já sei o que o Senhor vai fazer, Senhor. Na hora que ela falou que ele estava muito fraquinho no hospital, no tom de voz eu já percebi o que Deus estava fazendo. Foi só uma informação, né? Mas aí eu coloquei no meu coração aquela pessoa. E na hora que eu pensei naquela pessoa, ela já estava encomendada a Deus. Para ele fazer o melhor por ela. Aí depois passou um pouquinho, quando foi no sábado de manhã, quando foi no domingo à tarde, eu falei com ela, e aí, como você está? Como que está seu pai? Ela falou assim, ele partiu mesmo. Eu senti isso na minha oração. Jesus falou no meu coração, está encomendado. Encomendado para ir para o céu, né? Para ir para Deus. Ele partiu em paz. Sim, foi uma morte tranquila. Ela falou, então partiu em paz. Deus fez o trabalho dele, trouxe o nome dele para mim, não foi à toa. Não se perde nada que Deus faz. Ele conta com você. Ele sabe que se passar pela sua via humana, o amor vai passar nessa pessoa também. Porque você é uma via humana divina. Então, Deus, ele tomou posse daquela situação. Aí Deus levou a pessoa. E você, como você está? Estou muito bem, muito em paz. Por que está em paz? Porque ela também estava nas minhas intenções. Estava no meu coração ela e o pai dela. E agradeceu pelas orações. Durante o dia, as minhas orações são essa conversa, esse constante estar com Deus, esse constante ouvir a Deus,
esse constante estar em companhia dele no meu coração. Daí, quando eu quero honrar Nossa Senhora, eu rezo uma Ave Maria. Quando quero adorar a Deus, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Vos peço-vos perdão por todos aqueles que não creem, não adoram. Não vos espero e não vos amo. Quando eu quero honrar o meu santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Jesus me lembra das orações que Ele quer que eu reze. Ele me lembra, vem na minha mente quando Ele quer que eu reze. Vamos rezar juntos. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Me faz olhar para o céu e contemplar a natureza, contemplar o céu. Sempre Jesus, Ele que leva a minha atenção. Eu fico concentrada no que está acontecendo no agora, na realidade. Fico muito na realidade, nua e crua, sem pensamento, sem ir para a minha imaginação. Muito difícil usar minha imaginação para coisas inúteis, para coisas bobas. Não uso elas, a minha imaginação nunca. Eu só uso a verdade nua e crua como ela é. Fico muito na verdade, na realidade das coisas. Jesus não é uma imaginação. Né? Na hora que eu volto meu pensamento para Ele, Ele não é uma imaginação que eu criei, porque Ele não é algo que eu criei, Ele existe. Ele é uma realidade, é uma verdade, é uma pessoa verdadeira, com todas as suas características diversas, com muitas características e mistérios provenientes só dele, que só Ele tem. Eu estudo plenamente isso, eu medito plenamente isso. E na hora que eu estou aqui, eu não tenho meditação, não tenho imaginação. A imaginação né, só me serve para poder eu me colocar numa cena, de repente, dessa situação em que Jesus está no céu, no paraíso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, fecho os olhos e imagino a verdade, imagino como é Deus. E do jeito como eu imagino, é o jeito que eu tenho certeza que Ele é. Não é uma imaginação fictícia, falsa. Se Ele me colocou a capacidade de imaginá-lo, dentro da minha imaginação, eu tenho certeza que é o mais próximo do que realmente Ele é. Que quando eu encontrá-lo na visão beatífica, eu já vou saber, já vai ser algo muito assim, quando eu chegar, né, lá no céu, e eu ter essa experiência de vê-lo pessoalmente, eu já vai ser algo comum para mim. Eu não vou ter um susto. Não vai ser uma coisa muito estranha, porque eu não vou ter pensado na minha imaginação, um triângulo. Eu não tenho nessas coisas, pensar que Deus é um triângulo. Eu não fico pensando se Deus é 3 luzes. Eu não penso nisso. Eu nunca penso nisso. Ele não deixa eu pensar em nada material que possa representá-lo. Na hora que eu fecho os olhos, os meus pensamentos só pensam no amor. O sentimento que ele proporciona, o amor. Então, quando eu chegar lá na visão beatífica, eu não sei qual é a imagem física que Deus vai mostrar para mim, porque eu não tenho nenhum pensamento de uma imagem física. Não imagino luz também, não imagino trevas, não imagino nada fisicamente de Deus. Eu sinto Deus espiritual, totalmente pensamento. Deus para mim é um pensamento. É o sentimento amor. Então, quando eu estiver diante de Deus, eu vou saber exatamente que é Ele, porque eu sinto o que Ele é. Ele quer que eu sinta o que Ele é, porque Ele é amor. Amor se sente, amor se experimenta. Entendeu? Então, para mim, Deus é amor. Então, quando ele aparecer na minha frente, eu vou saber quem é Ele. E Ele pode tomar a forma que Ele quiser. Ele vai poder tomar a forma que Ele quiser. Porque Ele sempre vai ser Ele. Então, imaginação não vai nunca ajudar. O que ajuda é senti-lo. Saber quem Ele é. Saber o amor que Ele é. Um amor que doa, que quer o melhor, que quer fazer o melhor, que quer sempre surpreender a gente. É um amor que surpreende, um amor que transtorna a gente, de tanto amor, que nos deixa
totalmente inebriados, totalmente sem fala. Ele é um amor que faz a gente ficar sem fala, que não tem como explicar. Nunca vai ter palavras para explicar o tamanho de Deus, o tamanho do amor de Deus. Nunca vai ter palavras. Sempre a gente, quando contemplar Deus, a gente silencia. Nós ficamos silenciados quando é Deus quem fala, quando é Deus que se mostra, quando é Deus que se revela. A gente não tem palavras. A gente fica mudo, porque a gente tem que senti-lo. Então, quando eu estiver diante de Deus, na visão beatífica, eu vou perceber que Ele esteve comigo no caminho até chegar lá no céu. Que Ele esteve comigo desde sempre, nunca me abandonou. Então, experimente Ele aqui, agora. Não fica pensando que Deus está no céu, porque Ele não está só no céu. Ele está aqui e agora. Contempla Ele em tudo que você vê, porque Ele está em tudo que você tem, em tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom. E até nas coisas que você acha que não são boas. Ele está lá também. Porque tudo tem um para quê. Nada se perde, nada se perde, nada. Tudo que nos acontece tem um para quê está acontecendo. Por mais difícil que seja, eu sei que de repente você vai com seus pensamentos lá para uma cadeia, com pessoas que estão, vivendo num buraco, numa situação de nojeira. Aí você fala assim, não, Deus não está lá não. Por que Deus não estaria lá? Ele está lá sim. Por que Deus não estaria lá? O que acontece numa situação dessas? Por que aquele ambiente é um ambiente agressivo ao ser humano? Porque é um ambiente onde não deveria ter seres humanos lá. Porque essas pessoas deram lugar nas suas vidas para o mal. Para o mal. Deixaram que usaram os dons de Deus para ofender o doador. A vida dessas pessoas, quem está mantendo é Deus. Até mesmo no caos, até mesmo nas trevas. E Deus está sofrendo neste lugar. Deus está nessas próprias pessoas que estão na lama, mantendo a vida delas, sofrendo com elas, do lado delas, dando força para elas suportarem aquilo que elas estão vivendo. Então Deus sempre está, e muitas vezes Deus está mais naquela circunstância do que em outra circunstância, que você acha que Deus deveria, no momento assim de grande glória sua, da sua pessoa, você acha que é mais fácil Deus estar no momento de grande glória da sua pessoa, onde você está sendo homenageado por pessoas, você acha que é mais fácil Deus estar ali, favorecendo você. Mas é mais fácil Deus estar numa situação muito difícil, numa situação de trevas em que as pessoas estão vivendo, para dar forças para elas e tentando fazer com que elas aproveitem aquele momento para sair do pecado, para sair desse comportamento que elas estavam assumindo, para saírem da culpa, para poder transformar todo aquele mal em bem, para mudarem de vida. Então Deus está em todo lugar. Não imagine que Deus não está ao lado dos seus filhos que estão nas trevas, porque Ele está sofrendo, mas está muito, sofrendo muito, mas Ele está lá. Ele não abandona nunca os seus filhos, nunca abandona os seus filhos. E a pessoa que está lá na prisão, que está pagando os seus pecados, os seus erros com a sociedade, que está sofrendo naquele lugar, ela também está sentindo a mesma presença de Deus que você está sentindo. Quando ela, de repente, conseguir chegar no céu, depois, apesar de tudo que ela passar, a mesma experiência que você ter, ela vai ter, de que Deus nunca a abandonou.
de que Deus é essa pessoa, essa presença mais familiar que existe de todas as presenças que esteve na vida dela. Que ela nunca teve motivo para dizer que estava sozinha, mesmo no lugar mais terrível do planeta Terra. Mesmo no meio de uma guerra, com bombas e bombas caindo lá na Ucrânia. Deus não abandona nunca. Ele está principalmente no lugar de maior miséria e pobreza deste mundo. Ele está com as pessoas. Porque ele não desejou esse mundo como essa pessoa está vivendo. Ele não desejou que ela estivesse passando por aquilo, mas ele está lá. Então a meditação vai fazer a gente conhecer Deus. Nesse grau que eu já conheço, que eu quero que você conheça. Para você conhecer ele de verdade, para quando você der um testemunho dele, você vai dar um testemunho verdadeiro. Porque você vai ter conhecido plenamente essa pessoa que quer muito ser conhecida. Muito ser conhecida. Nós nascemos para isso, para conhecer, amar e glorificar a Deus. Esse é o nosso chamado principal da nossa vida. Foi para isso que nós fomos criados. Então nós precisamos realmente largar o nosso humano e voltar-se para o conhecimento da divindade. Urgente. É esse o principal objetivo do livro do céu. Amém? Então ele vai sempre falar, vê quanto te amei, dá o meu lugar, dá um lugar aí no teu coração para mim. Tira tudinho que tem no seu coração que não é meu. Porque assim me dará mais facilidade para eu poder me mover e respirar. E aí, quando ele começar a se mover e respirar dentro de você, você vai ter essas contemplações incríveis sobre Deus. E percebê-lo mais do que você imagina. Em todos os lugares, em todas as circunstâncias, você vai ver Deus. Em todo lugar, em todas as circunstâncias, você vai ver a pessoa dele. Ora feliz, ora triste, mas ele vai estar lá. Firme, forte, dando tudo o que você precisa. Dando toda a força que você precisa para resistir, seja em qual for a situação, ou te dando alegria para você curtir e gozar do momento que você estiver vivendo de felicidade. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Jesus? Eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Deus abençoe.